Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto de hoje é bastante interessante e vamos falar um pouco sobre acne na visão ortomolecular. Então, esse é um assunto bastante importante, principalmente, para adolescentes, né? Naquela fase de infanto puberal, que realmente tem aquela alimentação que é pobre em nutrientes e ricos em carboidratos e açúcares refinados, né? Então vamos lá falar um pouco sobre acne. Então a acne nada mais é que um processo inflamatório da região pilosebácea. Então, quando há uma inflamação nesse local, a formação de pústula e assim surge as acnes. E dependendo muito da idade, ela pode ocorrer entre a fase puberal e na parte reprodutiva masculina e feminina de ambos os sexos, né? Então, é um processo inflamatório oriundo do processo inflamatório piloso, então esse é chamado de acne. E a acne ela pode ser de vários graus, né? Desde o grau 1 até o grau 3 ou 4, que são aquelas acnes vulgares, né? Que ela pode ser tanto tipo externa, que são aquelas pústulas enormes, quanto aquelas outras acnes internas, que são aqueles processos inflamatórios que o pilosebáceo ele não vai para fora, então ele cresce para dentro. São aquelas acnes internas, são aquelas acnes que realmente a gente tem que abrir o folículo piloso para tirar aquele sebo de dentro da glândula. Então, quais são os principais fatores que desencadeiam a acne, né? Um dos principais fatores seria proliferação de bactérias, né, na região do folículo, ou seja, mão suja, né, alterações da pele. Então, isso pode haver o quê? Uma proliferação bacteriana e assim o aparecimento de pústulas nessas regiões. Outra alteração que pode ocorrer também é o processo hormonal, ou seja, um aumento dos andrógenos, fazendo com que ocorra o quê? O aumento da oleosidade da pele e assim provocar um aumento da proliferação, inflamação nesse local, pelo aumento de processos lipídicos nesse local, ou seja, o aumento da oleosidade e assim pode desencadear também o aumento da proliferação e inflamação do pilo sebáceo. Então, o aumento desse androgenismo ele pode acontecer em ambos os sexos, levando ao quê? O aumento do sebo local, aumento da oleosidade e assim o aumento do aparecimento de acne. Mas na visão ortomolecular, quais seriam os principais tratamentos da acne? Visando que há um aumento do hormônio, há um aumento do processo inflamatório, o que pode levar também ao aparecimento da acne? O estresse, a alimentação, né? Então, balanceada geralmente ocorre mais na parte de adolescência, além do aumento hormonal, há um aumento também da ingestão de carboidratos, os maus carboidratos, açúcares refinados, frituras, gorduras. Então, os adolescentes eles já têm aquela pele oleosa, né? Devido a alterações hormonais naquela fase da adolescência, ele vai cada vez mais prejudicando através da alimentação, alimentos que são os conservantes, né? Que aumenta mais ainda o processo inflamatório endógeno da pele, uma diminuição da ingestão de água também, isso aí tem que ser uma causa bastante também de processos inflamatórios, que a água ela é essencial a uma boa hidratação da pele. Então, durante a fase puberal dessas crianças, né, dos adolescentes, há essas alterações que à medida que a gente vai orientando a alimentação, o aumento do estilo de vida desses pacientes, isso há uma regressão gradativamente, levando a melhora do quadro clínico dessas acnes. Então, dependendo do número, ou seja, dependendo do grau da acne, há vários tipos de tratamentos, mas na visão ortomolecular o tratamento é único, seja para grau 1, grau 2 ou grau 3. Isso sim, o tratamento ele vai ser em conjunto com a parte nutricional, em conjunto da estética também. E aí sim entra a parte da limpeza de pele, né? A parte do tratamento das cicatrizes acneias, do tratamento dessas pústulas, que geralmente a gente faz com que ocorra uma liberação desse tecido necrótico e assim
provocando uma cicatrização mais precoce e mais duradoura. Então, um conjunto de tratamento, não só é um tratamento ortomolecular, não só é o tratamento na parte da nutrição, é um conjunto de tratamentos que faz com que melhore a aparência da pele e melhore também e evite até mais que tenha a recorrência dessas acnes. Então, os principais tratamentos da pele acneira na visão integrativa, inicialmente, é uma boa reeducação alimentar. Uma reeducação alimentar que visa a diminuição de ingestão de produtos, né, inflamatórios, que são os açúcares refinados, os carboidratos, as gorduras, as frituras, e reintroduzir a parte anti-inflamatória, que seria frutas, verduras, legumes, né? Ingestão de vários tipos de minerais essenciais, de vitaminas essenciais, para que a pele tenha uma renovação constante e duradoura. Então, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, quando a gente pega uma pele acneica, inicialmente a gente tem que fazer uma reeducação alimentar, a gente tem que ver como é que está o fator sono dessas crianças, o sono dos adolescentes, principalmente hoje que a maioria deles, né, por causa da pandemia, ele fica em casa, então fica comendo besteira, fica nos jogos, né, a noite toda nos jogos, então isso propicia mais, né, o aparecimento de peles acneicas devido à ingestão constante de alimentos inflamatórios. Então, nessas crianças, nesses adolescentes, na fase puberal, a gente preconiza uma limpeza de pele, pode ser a cada 15 dias ou a cada mês. Então, a gente preconiza uma limpeza de pele nesses pacientes e uma reeducação alimentar, que são a base de legumes, a base de frutas, verduras, que melhora ainda mais a sua parte endógena de vitaminas e minerais. Aí sim a gente retira os alimentos inflamatórios, como eu falei anteriormente, que são os carboidratos, que são os açúcares, o glúten e os lácteos, tá bom? Então é muito importante você começar a base do tratamento através de uma boa reeducação alimentar. Quando geralmente a acne é de grau 2 e grau 3, a gente pode associar, vai depender muito da idade do paciente, se ele for do sexo masculino ou do sexo feminino, principalmente as meninas naquela fase puberal, antes de a gente começar com a introdução de outros medicamentos, a gente fazer essa reeducação alimentar, melhorando cada vez mais o sono também do paciente e através de uma boa limpeza de pele. Então a gente pode introduzir também, dependendo do grau do exortismo da paciente, o grau de acometimento dessa acne, a gente pode associar medicamentos como a vitamina D, que é muito boa e é uma precursora bastante importante da revitalização da pele, né? O aumento de produção de colágeno. Então a gente vai introduzir a vitamina D junto com a vitamina C. A vitamina A e a vitamina A são essenciais também para um bom aumento da queratização. A gente pode introduzir inicialmente os antioxidantes, né, que são precursores para aumentar cada vez mais a defesa da pele desses pacientes. Então a gente vai introduzir a vitamina C, a gente pode introduzir a vitamina C 15 miligramas 2 vezes ao dia. Geralmente a gente introduz entre as refeições, porque a vitamina C ela é mais bem absorvível com o estômago vazio. A gente pode introduzir o ômega 3, que é excelente também, precursor de cicatrização e evita o processo inflamatório da derme. A gente pode introduzir o ômega 3 2 vezes por dia após o almoço e após o jantar. A gente pode também introduzir a vitamina A e a vitamina E, que também são potentes oxidantes, que vai aumentar cada vez mais os processos de cicatrização dessa pele. A gente pode introduzir os fitoterápicos, que seriam o chá do alecrim, o chá da camomila, o chá de erva cidreira. São fitoterápicos anti-inflamatórios, que vai melhorar mais ainda o processo de cicatrização e regeneração dessas acnes. Também hoje em dia a gente tem o oleolá, que é um fitoterápico bastante utilizado, principalmente para
quem tem problemas de melasma, mas a gente pode introduzir também em pacientes com acne. Então a gente vai tratar o paciente como um todo, então não adianta a gente começar com anticoncepcionais. Esse tratamento seria visando, da maneira geral, o que a gente vai introduzir nesses adolescentes até a fase puberal. Então a gente pode introduzir a parte do anticoncepcional. Pode, mas vai depender muito do que a gente vai utilizar. O anticoncepcional, que geralmente as pacientes utilizam em associação para o tratamento estético também da acne, e junto com o tratamento nutricional, é só para ressecar a pele, porque o anticoncepcional ele faz um ressecamento da pele, então ele diminui o processo de produção de oleosidade da pele. Então, não são todas as pacientes que a gente vai introduzir o anticoncepcional em conjunto para poder melhorar a pele. Ele vai melhorar a pele naquele ciclo. A partir do momento que você suspende o anticoncepcional, se a paciente não tiver uma boa orientação alimentar, não tiver uma boa orientação de limpeza de pele, não procurar a parte estética para melhorar o processo da cicatrização, ela vai voltar a ter acne. Então, o tratamento da acne é de dentro para fora. Há vários antioxidantes, vários tratamentos medicamentosos que melhoram a acne, mas se você não tiver uma boa reeducação alimentar, não tiver uma boa nutrição, a acne ela vai voltar. Se a acne for causada por processo de androgenismo, que são aquelas pacientes que durante a idade puberal ela tem problema de hirsutismo, se ela tem problema de obesidade e acne, então a gente vai direcionar ao tratamento ginecológico para melhorar essa acne. A partir do momento que a gente faz o tratamento ginecológico adequado, a paciente ela tem uma melhora gradativa do processo inflamatório. Então, o tratamento para acne ela vai depender muito da idade da paciente, ele vai depender muito do sexo da paciente. Se é do sexo masculino, o tratamento é totalmente diferente do sexo feminino, mas de antemão, o que a gente tem que melhorar é o fator nutricional, é o fator estressante, é o fator hormonal. Então, o fator hormonal, ela fica por último. Se você melhorar a paciente como um todo, melhorar o terreno biológico, introduzir bastante anti-inflamatórios, que são os anti-inflamatórios naturais, que são as vitaminas, né? Bastante oxidantes, os minerais, a gente introduz o zinco, a gente pode introduzir o selênio, a gente pode introduzir o magnésio, porque a pele ela precisa de nutrientes. Então não adianta só fazer o tratamento hormonal com anticoncepcional se a paciente ela está inflamada, são pacientes inflamadas. Então a gente trata a acne de dentro para fora. Aí sim o tratamento ele vai ser duradouro. Em pacientes que têm obesidade, a gente vai diminuir essa obesidade, reintroduzindo a paciente a um estilo de vida melhor e assim melhorar gradativamente esses processos inflamatórios recorrentes que podem levar futuramente a cicatrizes acneicas. Então a gente introduz a parte do ortomolecular, a gente introduz a parte de reeducação alimentar, diminuindo o estresse dessa paciente, aumenta a ingestão líquida de água dessas pacientes e assim a gente vai ter uma melhora clínica. Não adianta a gente colocar Rocutan, não adianta a gente entrar com anticoncepcional se depois de todo o processo do uso desses fármacos, ela não tiver uma boa orientação dietética, ela não tiver uma boa orientação em relação a como é que está essa parte hormonal, ela vai ter acne posteriormente do mesmo tipo. A gente que faz a parte de ortomolecular, a gente sim melhora o paciente de dentro para fora, introduzir os alimentos anti-inflamatórios e retirando os alimentos inflamatórios, introduzindo a alimentação bastante oxidante, vitamina D, zinco, selênio, o magnésio e assim vai tratando a paciente individualmente, seja ele a parte hormonal ou seja nela na parte dietética. Então, se vocês têm acne, não vão introduzir primeiro o anticoncepcional, não vamos usar Rocutan inicialmente, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos introduzir a parte dos antioxidantes, melhorar a alimentação, retirar os alimentos inflamatórios, introduzir os alimentos
anti-inflamatórios e, acima de tudo, fazer uma boa higienização da pele mensalmente, quinzenalmente. Aí sim, você vai ter uma regressão e vai cada vez mais melhorar a consistência da sua pele e diminuir mais a recorrência de processos acneicos. Até mais!